Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero ler apenas 2 versículos. Romanos 5, versículo 18 e 19, para aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Diz assim: É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Forte esse texto, não é verdade, irmão? E eu creio que não vai, eu vou me apegar somente ao texto mesmo. Obediência e desobediência é o tema hoje da ministração. Mas eu vou contextualizar rapidamente. Paulo estava pregando a uma igreja que estava um pouco dividida, justamente por causa dos falsos ensinos, irmãos. E muitas vezes nós ouvimos muita coisa por aí sabe, e ficamos muito em dúvida. O que será a vontade de Deus para minha vida? Irmão, minha irmã, eu não sei te falar. Eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida. E sei o quanto me custa. E sei mesmo, sei na pele. Agora é algo que somente Deus pode falar para você. E é necessário que você gaste tempo em oração para que Deus revele. Ele gosta e ama se revelar às pessoas que o buscam com um coração sincero e quebrantado para saber o propósito que Ele tem para você. Tenho convicção de que dentro desse propósito Ele te construirá para você um lindo testemunho que impactará a muitos. Mas isso vai depender totalmente da sua obediência ao que Ele fala. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, desobediência e obediência. A palavra fala: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Vocês já pararam para pensar, irmão? Um pecado de uma só pessoa. De uma só pessoa. Sabe por quê, irmão? O pecado, ele contamina e mata. O pecado, de fato, ele contamina e mata. Ele não só o pecado de Adão, o pecado... mas eu não tenho culpa, Alisson, Mas será que se você estivesse lá junto com Eva e Satanás, com aquela conversa mole na forma de serpente, porque a serpente falou aquilo que Eva queria ouvir, não é verdade? Naquele momento ali, às vezes de fome, de escassez, de privação, não é verdade? Então assim, a serpente ela sorri no deserto, mas nós temos que ter a consciência que o nosso pecado, ele contamina e mata muitos. De fato, o salário do pecado ainda é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas eu quero trazer com vocês um versículo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que fala o seguinte: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E como que nós não nos privamos da graça de Deus, irmão? Ele fala, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por a muitos se contaminem. O pecado, irmão, ele precisa de perdão. O pecado, normalmente ele traz mágoa e ofensa ao nosso coração. E o que é mágoa, Alisson? É uma água que fica parada ali, uma água que fica parada. E por isso Jesus morreu na cruz, para que nós tivéssemos perdão e reconciliação com Deus. Quem tenta fugir de uma outra forma, vai vendo que aquilo ali vai brotando e vai tomando conta do coração, a ponto até mesmo de trazer perturbação. Perturbação para a alma, perturbação para o espírito, e começa a contaminar todas as pessoas que estão em volta. Olha, e por eles muitos se contaminam, porque o nosso pecado começa a contaminar por causa de algo ruim. Normalmente é algo que nos sobreveio como uma ferida, como abuso, abandono, humilhação e vergonha, injustiça e rejeição. A rejeição, ela em si é a ferida da alma, que eu costumo falar que é a mãe de todos, mas a verdade é que todas elas machucam muito. E eu quero ler esse versículo na versão Viva, que é uma versão mais atual. Olha só o que ele fala: cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixem de alcançar a graça de Deus. E está justamente nisso, irmão, porque nós fomos chamados a cuidar
um dos outros. Não é um que cuida, sabe, de todos os outros. Nós devemos, irmão, cuidar um dos outros. Tem pessoa que só quer ser cuidado, mas não quer cuidar. Aí ele fala, vigiem para que nenhuma amargura crie raiz. Por quê, irmão? Porque é ali que entra o processo do perdão. Porque o quanto mais cedo nós fizermos e entrarmos no... Sabe, Paulo fala, não deixe a ira de vocês amanhecer junto com o sol se pôr. Por quê? Para que não dê espaço para o diabo. Porque a partir daquele momento, irmão, nós abrimos um topos, que na etimologia da palavra significa topografia, ou seja, um lugar a qual o diabo começa a agir em nosso coração. E aí, através de nós, aquilo que nos foi acometido, nós começamos a proclamar, ou seja, a transmitir. Nós nos tornamos, irmão, aqui na palavra simplificada, a nossa ferida. Eu quero repetir, nós nos tornamos a nossa ferida, nós nos tornamos aquilo que nós fizemos para nós. Então nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa deve ficar. Devemos perdoar. Irmãos, eu sei que muito pecado que acontece contra nós e daqueles que nós cometemos, mas é por isso que Paulo fala, cuida um dos outros. Em Gálatas 3:3 ele fala, perdoe-vos mutuamente, porque nós temos uma séria tendência de achar que todos nos ofendem, mas que nós não ofendemos ninguém. E todos nós ofendemos em determinado momento as pessoas. Eu ofendi muitos outros, cometi muitos erros na minha vida. Hoje eu tomo cuidado para não me privar da graça de Deus, porque isso traz privação da graça de Deus. Isso traz privação da ação de Deus sobre a nossa vida. Mas graças a Deus por Senhor Jesus Cristo, é o que ele fala aqui, ó. Ele fala, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos nós. Vocês já viram uma pessoa que anda sob culpa, sob condenação, irmão? Ela anda paralisada, escondida, fica trancada dentro do quarto. A hora que ela sai do quarto, meu irmão, normalmente é para pecar. É para fazer alguma cagada, com perdão da palavra. E eu não vou passar a mão na cabeça do pecado, irmão. Não vou mesmo. O pecado, ele machuca. Mas os atos de justiça promovem, meu irmão, vida. Sim, os atos de justiça, eles promovem vida. Em Romanos 1:17... eu quero ler com vocês esse versículo. Romanos 1:17 diz o seguinte, e isso é a vida que nós fomos chamados. Fala, esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio à fé, é de fé em fé. Toda a escritura afirma, o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós praticamos a justiça. Essa própria justiça que vem do Senhor Jesus, irmãos, que nós aprendemos com Ele. Ele é o nosso maior exemplo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, olha o que o apóstolo Pedro fala. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado. Olha, Pedro fala, irmão, a fim de que morrêssemos para o pecado. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você já morreu para o seu pecado? Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, irmão. Eu sempre falo isso, a carne, ela vai querer pecar, mas algumas coisas tem que ficar para trás, não pode ficar cometendo sempre o mesmo pecado, porque isso diz só que você não se arrependeu, que você não se colocou no processo, que você tentou fazer da sua forma, que nós tentamos fazer da nossa forma, e tem um processo que Deus nos submete, e é justamente a obediência a Deus que leva justamente que o pecado, que nós venhamos a morrer para o pecado. Chega um momento que nós morremos para o pecado, irmão. De fato, chega um momento em que nós teremos a graça de Deus, e é através da graça de Deus, por meio do Espírito Santo, a vencer o pecado que habita em nós. E ele fala assim, ó, morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa, pois os seus ferimentos curaram os nossos. Você sabia que tudo aquilo que Jesus passou na cruz foi justamente para nós termos cura, irmão? Para nós termos justamente uma vida em abundância, como diz em João 10:10. Olha, ele continua falando, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. E aqui é onde eu falei. Por quê, irmão? Porque além do pecado contaminar e matar, a desobediência, ela frutifica a morte. Porque agora, a partir de que nós somos pecadores e aceitamos isso com uma facilidade tremenda, nós aceitamos, né? Eu sou assim, Deus me fez assim e eu vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, não é verdade? E ainda quer ir morar no céu.
Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, irmão. Mas a verdade é que a desobediência frutifica a morte. A desobediência, ela frutifica a morte. E leva isso tudo para dentro da nossa casa, por meio das pessoas a qual nós convivemos. Quem está se identificando com essa mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo começou a trazer algumas imagens de morte, que fruto do pecado. Porque a partir do momento que nós aceitamos isso, automaticamente nós vamos nos tornar, meu irmão, pecadores. E nós somos pecadores de fato, irmão. Essa carne pecadora, ela não morreu no ato do batismo, mas é possível subjugá-la ao Espírito, ou seja, andar pelo Espírito. Para quê? Para que nós venhamos pecar, meu irmão, o mínimo possível. O duro é quando a pessoa peca em sã consciência por dizer, eu não consigo. Irmão, você não consegue mesmo, eu não consigo, o irmão Alisson não consegue, mas o Espírito Santo falar que Deus é mentiroso, que Deus não consegue, irmão, e não se entregar a uma vida de oração, de leitura, de Bíblia, de jejum, a prática da palavra, porque é o que mata o pecado dentro de nós, irmão, é a prática da palavra. É subjugar justamente uma vida andando pelo Espírito. O que é uma pessoa que anda pelo Espírito? Ela anda pela palavra de Deus, irmão. Então a desobediência, ela frutifica a morte. Eu quero ler com vocês, quero voltar lá em Hebreus 12, o versículo logo depois do 15, que eu falei para nós não nos privarmos da graça de Deus. Olha o que fala no versículo 16, quem que ele usa como exemplo, o autor, daquele que é desobediência. Ele fala assim, vigiem para que ninguém se deixe arrastar por o pecado sexual, ou se torne negligentes para com Deus, tal como fez Esaú, que por uma simples refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. E o que era o filho mais velho? Era uma bênção espiritual que era dada do pai para o filho. O filho mais velho, nosso irmão mais velho, é Jesus Cristo, irmão. Esaú tem a tipologia, mas por causa de um prato de lentilha, porque ele tinha saído para trabalhar, voltou cansado, Jacó ofereceu para ele ali um prato de lentilha, uma simples refeição. Quantas pessoas têm trocado um propósito por um momento de dopamina barata? Quantas pessoas têm trocado um propósito, uma vida de alegria em Deus por causa de uma simples refeição? Quantas pessoas que têm trocado, sabe, uma promessa, algo que sabe que vem de Deus, simplesmente porque não aguentaram esperar e se precipitaram nas suas más escolhas, se envolveram com pessoas que, em vez de potencializar as suas qualidades, elas despertam os gatilhos que trazem justamente tudo aquilo que nós vivenciamos lá atrás, que nos feriu e que nos produziu bastante morte, num sentido de querer satisfazer a carne. E a carne, ela deseja ser satisfeita, não é verdade? A carne, ela quer sexo, ela quer drogas, ela quer arma e quer dinheiro. Sexo, prazer, drogas, alívio, arma, vingança, dinheiro, conforto. É isso que a nossa carne quer. E por esses motivos nós aceitamos uma simples refeição, mas nós vendemos o direito de herança como filho mais velho. Você sabia que em Gálatas 4, versículo 1, fala que nós somos co-herdeiros com Cristo? E o que é co-herdeiro? É um herdeiro junto com. Mas que nada não vai ser nos dado, irmão, até que nós alcancemos a maturidade. Porque de nada se difere, Paulo fala, uma criança de um escravo. E o que o Paulo está falando, irmão? Que quando ele fala co-herdeiros, é o herdeiro junto com, ou seja, toda a herança que Cristo conseguiu na cruz diante de Deus por sua morte em obediência, ela pertence a nós também, desde que nós venhamos a aprender a obedecer por meio da maturidade. Como que Cristo aprendeu a obedecer, irmão? Por meio do sofrimento. E que é coisa que traz mais sofrimento que o pecado? Logicamente, Cristo não pecou, irmão. Nunca. Nele não teve um pecado. Não teve pecado. Quem aí quer se parecer com Cristo? Agora a palavra continua falando. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos foram declarados justos. E a obediência, meu irmão, ela frutifica justiça. Ela frutifica justiça.
A obediência de um homem frutifica justiça a muitos, porque desejam andar como o mestre andou, desejam ter a mesma atitude que Jesus Cristo, que embora sendo Deus, Filipenses 2, versículo 5, não se apegou a isso, mas antes negou a sua divindade e tornando-se fiel a Deus e obediente até uma morte, e morte de cruz. A obediência, ela frutifica a justiça. Agora, é fácil fazer a vontade de Deus, irmãos? Quem aí crê que é fácil? Quem aí está andando nesse caminho? Você tem andado nesse caminho? Não é fácil, irmão. Olha, Cristo no pé das cruzes, ele foi traído, foi rejeitado, foi negado, foi humilhado, espancado e passou muitas dores, irmão. Muitas. A aflição de Cristo ali, ela é incomparável. Ninguém sofreu como ele sofreu. E detalhe, totalmente inocente, totalmente sem culpa pelo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo por outras pessoas que de fato não merecia, como eu e você. Lucas, eu quero ler um texto aqui que está em Lucas. Lucas relata ali, ele aos pés no jardim do Getsemane. O Getsemane significa, a palavra Getsemane, ela significa aperto. E muitas pessoas que têm desejado se parecer com o mestre, muitas vezes vai passar por apertos e pressões terríveis. Lucas 2,42 fala: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice, pois eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, para melhor, dizendo: Pai, se queres, afasta-te de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E essa é a versão que chega mais perto do original. Por quê? Jesus tinha uma vontade, irmão. E qual? Se afastar do sofrimento. Se afastar do sofrimento. Agora, quando é que verdadeiramente nós sabemos que somos obedientes a Deus, irmão? Mas atua. Porque Jesus Cristo ali, quando ele está sendo preso, ele fala para Pedro, quando ele corta a orelha de Malco, ele fala assim: Pedro, não faça isso, não é pela espada, não é pela força. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria um exército de anjos e acabaria com isso tudo. Ele poderia interromper quando ele quisesse, irmão. E quando é que nós sabemos que somos verdadeiramente obedientes a Deus? É quando nós temos a opção de falar não ao chamado, mas a fé diz que sim. Eu quero repetir isso. Quando temos a opção de falar não, mas a fé diz que sim. E é nesse momento que acontece aqui justamente o que Paulo fala aqui, aonde no Romanos 5:20, que é o versículo posterior, aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque em Lucas capítulo 2, versículo 43, depois do Jesus declarar essas palavras, que fosse feita a vontade de Deus, o que aconteceu? Então lhe apareceu um anjo do céu, que o animava e confortava, e outras versões traz, fortalecia. Por quê? Era necessário muita força para ele fazer a vontade de Deus. O peso que ele carregaria dos pecados de outras pessoas não seria forte. Não seria fácil. Não seria fácil, irmãos. Eu creio que durante aquele momento pode ter passado na mente de Jesus Pedro o traindo com um beijo. E muitas vezes ali aos pés da cruz, irmão, durante o carregar da nossa cruz, nós vamos ver pessoas que se diziam ao nosso lado, virando para o lado e traindo por causa de um prato de comida, por causa de um prato de lentilha, por causa da dificuldade da caminhada. Nós veremos pessoas negando a gente por medo, assim como Pedro, quando foi questionado, falando não. Nós veremos a rejeição, meu irmão, de perto e pensaremos: será que vale mesmo a pena isso? Eu estou pregando aqui para pessoas que não sabem o que estão acontecendo. Eu estou pregando aqui por pessoas que estão passando por uma imensa dor, porque resolveram fazer a vontade de Deus, que começaram a de fato orar por pessoas, e o alvo da sua oração foi ficando cada vez pior. Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
A justiça de Deus não é a nossa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então só depois, somente depois, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, não se estranhe. Não se estranhe, mas pelo contrário, se alegre. E talvez você esteja perguntando, irmão, mas eu estou sofrendo muito. Eu quero te falar, se alegre, sabe por quê? Porque você foi escolhida por Deus a participar das aflições de Cristo. Você está sentindo exatamente o mesmo que Cristo sentiu, a agonia da cruz, para que muitos, através da sua vida, alcancem essa salvação que nos foi dada na cruz. É por esse motivo, esse é o motivo de tanto sufoco, esse é o motivo de tanta aflição na sua vida. E eu quero terminar com um texto que está em 1 de Pedro, para que você venha compreender o que está acontecendo. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 14, eu vou ler, diz assim: o privilégio de sofrer por Cristo, esse é o título da minha Bíblia, fala assim: amados, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho, irmão. Você está passando pelo mesmo sofrimento, pela mesma aflição que Jesus Cristo passou. Então não se estranhe, pelo contrário, alegre. Ele fala no versículo 13: pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo, e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória, quando ela for revelada. Quem aí quer participar da glória de Deus? Romanos 8:18. E as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Eu sei que está doendo. Eu sei que estou pregando aqui para pessoas que têm caminhado sobre um jugo que pensa que não vai dar conta. Mas você dá conta sim, meu irmão. Você dá conta sim, minha irmã. Porque você foi escolhido para participar das aflições dele. Sentir o que Cristo sentiu no coração. Enquanto todos ao seu lado escolheram o pecado, você escolheu a obediência. E obediência até morte de cruz. É dolorido, é sofrido, e muitas vezes, e não poucas vezes, você terá vontade de parar, assim como Cristo. Que não seja feita a minha vontade. Você acha que ele realmente não quis desistir? Você vai ter vontade de desistir, de parar, não uma só vez. E vai até ter a opção de falar não, mas você vai perceber que a sua fé, como em Romanos 1:17 fala, de fé em fé, de sofrimento em sofrimento, foi te levando e te capacitando a participar dessa alegria, da alegria revelada na glória de Cristo. Somos cordeiros com ele. E aí no versículo 14, olha, e aí ele fala o porquê que isso tudo nos sobreveio. Fala assim: alegre-se por serem insultados por causa do nome de Cristo. Muitas pessoas vão duvidar, vai falar assim: é loucura isso que você está fazendo, irmão. Isso é loucura, irmã, o que você está fazendo? Pois quando isso acontecer, lembre-se que sobre vocês, e esse é o motivo, irmão, dos insultos, esse é o motivo de tanta aflição, sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. É o Espírito da glória de Deus, da glória de Deus. Então nós entendemos que as nossas leves e momentâneas aflições não podem ser comparadas com aquilo que em nós há de ser manifesto. Em nós, primeiro em nós e depois através de nós. Quer sofrer com Cristo, meu irmão? Quer sofrer com Cristo, meu irmão? Não é fácil. Parece fácil. Parece fácil. E a gente começa a alimentar um monstro que se chama solidão. Porque ninguém quer sacrificar. Não é que não te amam, é que não amam
incondicionalmente como você. Não é que não te querem por perto, mas é que não querem sacrificar o que você sacrificou para ter o Espírito da glória de Deus. Continue caminhando. A sua obediência frutificará vida para você e para muitos, e te levará à vitória. E Deus, no final, derramará uma chuva de bênçãos. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.